Alô, meus chupetinhas! Estou trazendo uma aula hoje, ó. Produtos notáveis. É algo que a galera sente uma dificuldadezinha de trabalhar com as letras e principalmente potências de dois monômios, tá certo? A soma de dois monômios, formando aí um binômio ou um trinômio. Aí a gente vai devagarzinho entender isso tudo, tá? Vê só. Porque é essencial, porque você utiliza muito nas questões de matemática produtos notáveis. E você tem que lembrar sempre uma coisa, vê só. O que é um produto notável? Ele vai te dar dois termos, a gente chama de primeiro termo, segundo termo, somado, subtraído, elevado ao quadrado, elevado à terceira, elevado a quanto puder. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você tem esse valor aqui ao quadrado, a gente já viu nas aulas de potenciação, ele está dizendo para repetir essa base duas vezes. Então, você vai ter aqui, ó, A mais B vezes A menos B. Desculpa, A mais B, repete ela duas vezes. E aqui, quando você tem essa multiplicação entre duas coisas que estão dentro de um parêntese somando, você vai ter que lembrar de fazer uma propriedade que a gente chama de distributiva em relação à adição. Chuveirinho, tem gente seta, como a turma gosta de falar aí, mas é essa a ideia aqui, ó. Vê só. É muito fácil, tá? A vezes A ao quadrado. Muito bem. A vezes B, AB. B vezes A, BA ou AB, porque vê, na multiplicação, quando tu tem 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, é a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não vai alterar o nosso produto. Então, eu posso explicar isso aqui dizendo que isso é A, B também. E quando eu pego B vezes B, vai dar B ao quadrado, mais B ao quadrado. Aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu tenho aqui o que nós chamamos de monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? São monômios que têm a parte literal, as letrinhas iguais. Mas chupeta, aqui tem A, que... Vejam só, para ser igual, tem que ser igual às letras e os expoentes dessas letras, tá? E aí a gente pode fazer assim, ó, um AB mais um AB vai dar isso, 2AB. Então, eu reescrevo isso aqui como A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Vê só, galerinha, presta atenção. A gente tem uma frasezinha, a gente fala que o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Massa? Então, ó, quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. A gente também costuma falar assim para lembrar mais fácil, para não ter que fazer essa multiplicação todinha. Como é que seria o quadrado da diferença entre dois termos? Vê só, seria o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Vê, o que muda é o primeiro sinal só, tá, pessoal? Aqui é mais, aqui vai ficar menos. Mais o quadrado do segundo. Por que, chupeta? Vê só. Quando tu multiplicou aqui, ó, B vezes A vezes B, aqui, ó, A vezes B, o A é positivo, o B é positivo. Só que aqui, quando tu multiplicasse A vezes menos B, daria menos AB. Do mesmo jeito que aqui ia ficar menos B vezes A, menos AB. Então, ficaria menos 2AB. Massa? Então, ó, a diferença do quadrado da soma de dois termos para diferença do o quadrado da diferença de dois termos é apenas o primeiro sinal, o primeiro, tá? Tá aqui. Agora a gente tem o produto da soma pela diferença. Chupeta, isso não é a mesma coisa que isso ou isso não? Não, porque aqui eu repito, lembrando, tá? Vou até fazer aqui, ó, A menos B vezes A menos B. Eu estou multiplicando duas coisas iguais. Aqui não, aqui tem um sinal, aqui tem outro. Não esquece disso não, tá? Vou apagar aqui para não atrapalhar. E aí o que vai acontecer? Na multiplicação, se você fizer aqui, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, B
vezes A mais AB. E B vezes menos B ao quadrado. Só que esses monômios aqui, eles são simétricos. Eles são opostos. Eles se cancelam, tá? Cancelando, o que é que vai sobrar pra gente? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Massa? Então, ó, eu tenho aqui essas duas situações. Então, aqui, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, produto da soma pela diferença de dois termos. E aqui, o que é que eu tenho? É o que a gente chama de relação de Stiefel, tá? Eu tenho não mais dois termos iguais. Aqui tem um A, aqui tem um B. E aí, o que é que acontece? Utilizando aqui, de novo, essa propriedadezinha, x vezes x, x ao quadrado. X vezes B, mais bx. A vezes x, mais ax. E A vezes B, mais AB. Vê só. Aqui a gente tem na fatoração que a gente chama de termo semelhante. A gente tem um termo, a gente tem aqui termo comum, tá? A gente tem esse x aqui como termo comum entre bx e ax. E a gente pode botar ele em evidenciar ele, botar ele do ladinho de fora, já que ele tem aparecendo duas vezes. Aí a gente fica assim, ó, x ao quadrado mais, o que é que tem em comum aqui? O x. Deixa o x do lado de fora e dentro do parêntese bota o que não tem no x. B mais A vezes B. Isso aqui é o que a gente chama de relação de Steven, tá? Produto de Steven. E aí a gente vai ver isso aqui muito, a galerinha do 9º ano vai cansar de ver isso aqui nos quadrados, quando a gente está resolvendo uma equação de segundo grau, tá? Uma equação que tem o seu maior monômio com expoente 2. Então, isso aqui é o que a gente chama de soma e produto, que a gente vê também na relação de Girard. Mais lá na frente, quando a gente estiver falando de equação de segundo grau, a gente vai retomar esse conhecimento aqui. Massa? Então, ó, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, produto da soma pela diferença de dois termos e aqui o produto de Steven. Massa? Então, ó, essa é a hora que você vai tirar, dar uma pausa aí no vídeo e copiar isso aqui que é importante. Massa? Já copiou? Vamos lá. Então, ó, vamos lá. Vamos para um exemplo. Um exemplo que a gente possa aplicar um pouco desse conhecimento que a gente conseguiu aqui realizar, tá? Eu vou dar uma afilada aqui numa questão, tá certo? E eu peço a compreensão de vocês, porque eu vou estar olhando aqui para baixo, massa? Então tem assim, ó, x mais y ao quadrado, certo? É igual, não, menos 4xy sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Mas ele diz aí, ó, simplificando a expressão, aí essa expressão aqui, com x diferente de y, certo? Aí ele quer saber quanto a gente vai obter. Massa, vamos lá, vamos por partes, tá? Chupeta, o que é que eu faço aqui? Vê, eu tenho um produto notável aqui e tenho outro produto notável aqui embaixo. Eu tenho um produto notável aqui, eu tô conseguindo enxergar, Chupeta, mas aqui eu não tô não. Calma, você vai entender. Vê só, vou resolver aqui. Esse primeiro produto a gente aprendeu que é o quadrado da soma de dois termos. E aí a gente usou uma frasezinha que dizia assim, que o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vê, resolvi o meu primeiro produto notável. Eu fiz o desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos. Acho que ficou tranquilo para todo mundo, né? Aí, ó, menos
4xy. Certo? Massinha? E aqui, ó, embaixo eu tenho outro produto notável. Que outro produto notável é esse? Eu já estou no final e vou voltar para o começo. Lembre-se sempre de uma coisa, pessoal. A igualdade, ela não está obrigatoriamente da esquerda para a direita. Você pode vir da direita para a esquerda também e transformar aí. Eu tenho aqui, ó, o produto da soma pela diferença. Porque quando eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, eu tenho que é x mais y vezes x menos y. Tá massa? Ficou de boinha? E aqui, ó, eu vou ter o seguinte, vê só. Fazendo o desenvolvimento aqui, eu tenho dois monômios semelhantes, que tem mesma parte literal. Eu tenho esse aqui e esse aqui. E eu posso fazer, ó, 2xy menos 4xy. E eu passo a ter, pessoal, aí, ó, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado sobre x mais y vezes x menos y. Vê só, eu deixei organizadozinho assim para ficar bem legal, para que você entenda. Porque, vê, eu tenho aqui, ó, mais 2 menos 4. Se eu estou devendo R$4 e pago 2, eu fico devendo ainda R$2. E a parte literal, ela se repete. E se você olhar isso aqui direitinho, isso aqui é o que, galera? Isso. Em vez de ser a soma, vai ser o quê? Isso, vai ser, olha só, x ao quadrado menos y ao quadrado, x menos y ao quadrado, quadrado da diferença de dois termos. E aqui embaixo eu vou ter x mais y vezes x menos y. Massa? Todo mundo entendeu? Então, ó, o que é que eu vou ter aqui? Vê só. Eu posso lembrar que isso aqui, pessoal, é isso aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo, tá? É x menos y vezes x menos y sobre x mais y vezes x menos y. Quando eu tenho isso aqui, ó, eu cancelo, porque são iguais e é uma multiplicação. Chupeta, por que eu não pude cancelar aqui? Porque aqui, tá certo? Nessa situação aqui eu tinha uma soma e uma subtração. Já aqui eu tenho uma multiplicação. Então eu vou ficar x menos y, nem preciso botar no parênteses, tá certo? Sobre x mais y. Então vê só, galerinha. O que eu quero que vocês entendam é que nessa circunstância, cheguei na minha resposta, tá? Cheguei na minha resposta. Nessa circunstância aqui, a gente faz o desenvolvimento, eu parti daqui e desmembrei. Já aqui estava desmembrado e eu voltei para cá para poder explicar assim a vocês. Então, vejam, tem que usar, tem que praticar muito, porque isso não vem assim do nada. O Divino Espírito Santo baixou aqui em Chupeta e agraciou Chupeta. Não, é a prática. Tá certo? Você tem que praticar. Matemática é como um esporte de alto rendimento, que você tem que praticar, tem que estar ali exercitando para poder chegar na resposta. Massa? Acredito que com esse exemplo aí vocês conseguem resolver boa parte do conteúdo. E, lembrando, tendo dúvida, entre em contato comigo. Entre em contato ou pelo WhatsApp ou pelas minhas redes sociais, pelo Instagram. Tá certo? Instagram, eita, vai sair daqui a pouco, a gente faz uma edição disso aí. Vou deixar assim para ficar legal. Vê só, vai no Instagram, matemática, alberto.chupeta, tá certo? Vai lá e tira dúvida. Qualquer coisa, manda o direct aí que a gente tira dúvida, beleza? Um abraço e até a próxima.